Vamos começar aí. Começou a gravar. Para o pessoal que for chegar depois, ver também a gravação, enfim. Quem quer começar aí? Quer começar com o meu? Não, pode ser. Pode ser. Pode. No nosso trabalho, acho que o João chegou agora e não estava antes. Só para contextualizar, é meio que um resumo de uns dados colhidos pelo pessoal da UFRJ, que aponta como foi tratado nas delegacias e outros órgãos analisando a questão da homotransfobia. Então, eles fizeram uma categorização em várias frentes, categorizando mulher, homem, enfim, que eles separaram bem assim, essa divisão binária. Enfim, aí reúne todos esses dados em umas tabelas, e o nosso objetivo nesse trabalho era transcrever um texto que meio que resumisse esses dados, fundamentando com a parte do direito, expondo a parte do direito sobre esses dados. E aí a gente começou a fazer um trabalho em equipe aí, até teve grande participação, que é eu, o Ariel, a Yasmin, o Marcos e a Germano. A gente meio que subdividiu para conseguir todo mundo trabalhar bem e tal. E o nosso trabalho meio que foi separado em algumas partes, né? Normal. E o conteúdo mesmo desenvolvido no desenvolvimento foi sobre três bases, né? Que a inacessibilidade das pessoas que sofrem com uma transfobia, parte da questão do não reconhecimento em suas várias formas, né? Por lá só ter a divisão binária entre homem e mulher, sobre a questão racial e a questão também de acesso à instituição de ensino e tudo mais, ou seja, a parte educacional. E em cima disso a gente está fundamentando, até comentei com o professor mais cedo que está em uma fase bem avançada, mas é acertar o texto, a gente conseguir moldar tudo para ficar bem coeso e servir de ajuda aí para o pessoal da UFRJ. Aí o pessoal também tá no grupo se quiser comentar mais coisa. A gente discutiu sobre uma hipótese do texto, tudo mais, aí se vocês quiserem comentar também, show de bola. Não sei se alguém quer falar. Não? Ariel? Não, acho que é isso mesmo que o Luiz falou. A gente já está meio encaminhado. Agora é só fazer, finalizar mesmo lá o texto. Assim que vocês tiverem uma prévia aí do texto, o Henrique está entrando. Assim que vocês tiverem uma prévia do texto, eu quero ler para poder, enfim, também fazer minhas considerações, né? Ô, Bahia, só tem uma coisa que eu falei com o Luiz hoje, e eu já olhei naqueles dados, eu tentei procurar, mas eu não achei, tipo, o nome do grupo, ou a gente vai usar o nome do menino que te mandou, a tabela, só para fazer uma referência a esse estudo. Pois é, os dados deles são dados de primeira mão mesmo, então acho que pode colocar, e aí depois a gente vê com ele qual a melhor forma de fazer o referenciamento. A gente tinha colocado bem o Rafael mesmo, tipo, pensado no Rafael, porque ele não, por exemplo, não tem o GEPSA de lá, que a gente pode, sabe, referenciar. É o Rogério. Aí fica meio complicado. Mas aí a gente vai conversar, me manda pro senhor ler, todo mundo no grupo. Beleza. Bom, esse era um que era legal da gente tentar finalizar, enfim, o mais rápido possível, porque para o pessoal lá poder dar seguimento a finalizar a pesquisa e tal. A gente está ficando sem voz já esse semestre e esse ano precisam acabar logo. Oi, Henrique, boa noite. Você deixou um recado aqui, deixa eu ver. Beleza, tranquilo. Ok, Carlos. E aí, João, depois eu vou passar você a parte. Vou até ligar a câmera, eu estou aqui. Teve um com cabelo totalmente diferente da minha foto, né? Teve um
um pequeno problema, porque eu achei que a Marina ela transcreveu nossa reunião, eu achei que ela tinha passado para o Docs, ela não passou, mas aí eu estava fazendo um exercício aqui mnemônico, deu tudo certo, eu lembrei. A gente está planejando, a gente fez o esqueleto do nosso trabalho, porque, assim como o Alexandre, eu compartilho o meu desprezo pelo ano que está acontecendo, e pela quantidade absurda de trabalho que eu executei nele, mas a gente dividiu em 4 pontos. O primeiro é em 4 capítulos, que nós vamos dividir em 2. O primeiro é o panorama científico a respeito de intersexualidade, então, assim, uma apresentação dos conceitos básicos, de entender o que nós consideramos intersexo. Inclusive, recentemente, eu descobri que algumas pessoas colocam, não sei se compartilhei aqui, eu compartilhei com os meus colegas, que algumas pessoas colocam síndrome do ovário policístico como uma condição intersexo, o que, na verdade, não como uma condição intersexo, mas como uma condição de diferenciação, como uma condição de distúrbio de diferenciação sexual. E nesse espectro, né, se tipo assim, se A é B e C é B, então, né, a gente aproxima e dá A igual a C. E aí, é uma questão que dá para ser até comentado e tudo mais, mas aí a partir desse capítulo a gente fala dessas questões científicas, aí a gente, é só um capítulo introdutório. O capítulo mesmo que a gente fala é a respeito das correntes científicas que se desenvolveram no tratamento da sexualidade, da intersexualidade, né? E aí, a partir disso, e eu falei tratamento, mas foi porque a única palavra que eu quis, é tipo no manejo clínico, vamos dizer assim. E aí, a partir disso, nós vamos falar a respeito do tratamento pré-década de 1950, o tratamento de 1950 a partir da teoria do John Money, que não é o Reimer, é o paciente, né? Do John Money, e depois a crítica ter sido a partir das pesquisas do Diamond. É tudo financeiro os sobrenomes desse caso. E aí ele fala a respeito de como que ele foi o sexólogo que foi... O caso Reimer vai surgir nesse artigo, gente. Eu acho que ele é um pouco gasto pela cultura pop. Ele já foi reaproveitado em todas as séries médicas que eu já vi, mas ainda assim eu acho interessante citar. Espera aí, gente. Vocês estão ouvindo minha irmã chorando? Ela está chorando. Então ótimo, não tem problema. Ela está dando um piti. Assim, aí a partir disso, a gente vai falar assim, a gente construiu essas perspectivas do atendimento e tudo, do tratamento clínico, e a partir daí a gente vai falar assim, então qual corrente que é aplicada dentro do Brasil? Esse é o gancho para o terceiro capítulo, que é a intersexualidade, autonomia, sobre a perspectiva da resolução do CFM, a 1664. E aí, a partir disso, a gente vai falar sobre como ela viola os princípios de autonomia, a respeito no momento que ela não coloca a decisão do paciente enquanto base fundamental. O paciente é colocado como uma pessoa que talvez, quando necessário, se possível, poderá participar do processo de solução. E aí, agora, essa parte foi uma sugestão da Marina, então eu não posso falar muito a respeito, mas a gente coloca um passo mais profundo ainda, que a gente fala que mesmo que você consiga determinar, tipo, consertar a resolução do CFM, ela ainda é extremamente atrelada a um conceito binarista de gênero e de sexo. Então, quando você fala da resolução do CFM, mesmo que você não coloque, você coloque a participação do paciente. Acho que todo mundo caiu? Não. Mesmo que se você coloque a participação do paciente como principal questão, você ainda coloca ele falando o seguinte: o paciente deverá escolher, então, qual dos dois sexos a qual ele se adequa. E aí, nesse momento, mesmo que existe um propósito, né, de readequação. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolver mais a respeito da autonomia pela visão butleriana de construção de gênero, de como essa binaridade, na verdade, também é um reforço que viola a autonomia da pessoa e tudo mais. Aí são esses 4 capítulos para o artigo. Bom, ok. E vocês já estão bem adiantados, então, também, né? Como é que é? É de escrita, na verdade. A ideia está toda aí, mas não, ela tá... Não. Não. Entendi. Inclusive, é porque eu estou no meio do seminário de
Meu Deus do céu, seminário de saúde ampliada da LGBTQ+, da UFOP, vocês podem olhar lá, @geni.fop, vai ter amanhã e depois de amanhã, gente, eu vou apresentar na sexta-feira. Apresentar não, né? Fazer mediação. E aí foi uma semana muito cheia. Aí eu pedi a Marina que, por obséquio, assim, a gente pudesse, né, retardar um pouquinho o início da escrita, mas a gente está com um planejamento de que, acho que em 15 dias a gente consiga, assim, tá? Para te mandar o rascunho, assim, para você dar a análise certa. Pode ser, Alexandre? Claro, muito bom. Depois manda lá no grupo o link. Lembrando, eu sei que você já tinha colocado antes, mas para lembrar o pessoal desse evento, ele é acessível para todo mundo assistir, se quiser? Ele é acessível para todo mundo, inclusive as primeiras palestras foram muito focadas na medicina, assim. Eu não... Coitada da Ariel, né, gente? Pra mim, eu adorei. Inclusive, quando a gente estava sorteando lá cursos de medicina da família, eu estava chorando que não estava ganhando. Mas agora as próximas palestras vão ser a respeito de construção de saúde pública para pessoas trans. A outra vai ser manejo na clínica de saúde mental de crianças trans, né? Apesar de ser uma questão bem, tipo assim, bem médica, ainda assim tem um interesse, eu acho que conjunto. E depois a gente vai falar sobre constituição de família, que é um tema também mais amplo, e também sobre o impacto da pandemia nas pessoas LGBT. E apesar de ser um viés de saúde, médico, assim, um pouco médico, e os palestrantes são todos da medicina, eu acho que ainda assim é bem interessante. Legal. Vou mandar para vocês. Muito bem. Quem mais aí? Bruna, quer falar sobre o texto? Bem, boa tarde. Boa tarde. Boa noite, aliás. O meu texto está mais ou menos em seis páginas até o momento. Eu ainda não fiz um sumário, porque eu sou meio contra fazer o sumário antes de terminar o negócio. Mas como você pode ver no meu arquivo, está dividido em alguns tópicos o meu artigo, né? E cada um deles trata alguma coisa. Primeiramente, eu estou falando sobre a definição do que é uma pessoa em situação de rua, depois do que é a saúde, mas posteriormente eu pretendo falar, né, do acesso dessas pessoas em situação de rua à cirurgia redesignadora. Eu acredito que eu consiga também fazer um artigo até esse prazo até dia 30 de novembro, mas aquela coisa, eu acho que eu já falei pra caramba, falei, e ainda não comecei no tema de fato do artigo, que é o acesso à cirurgia de redesignação. Então, eu tô até preocupada, porque eu tenho só mais 9 páginas e ainda falta um pouquinho. Ainda falta um pouquinho para chegar no assunto. E eu tô tentando linkar uma parte do texto com a outra. Eu te mandei até para você ver o que você acha. Se o texto tá com coesão, porque tô com um pouco de dificuldade de encontrar um link entre uma parte e outra. Eu já dei uma lida, tinha lido antes, o que você me mandou, eu só não te respondi, da primeira vez eu te respondi, dessa segunda eu não tinha te respondido ainda. Na verdade, eu queria te falar, na verdade, no grupo, tá? Eu acho que tem muito bem o texto. E acho que vai ficar bem legal. Você está limitando ele em 15 páginas, por quê? Bem, foi o que você falou, que para ser publicado teria que ter 10 a 15 páginas. Na verdade, dependendo da revista, ele pode ter um pouco mais que isso, ele pode ter 20 páginas, assim. É só uma questão de adequar depois a revista. Acho melhor, na verdade, primeiro faz o texto e depois, se ele ficar muito grande e tal, de repente pode ser desmembrado em 2, enfim. Acho que mais legal primeiro escrever, sem se ficar preocupando muito com o tamanho, e depois ver como é que adapta. Ah, sim. Eu vou enviar a versão mais atual do texto no grupo. Beleza. Muito bom, Bruna. Obrigada. Vamos lá. João, você ligou a sua câmera. Você está acompanhando? Tem visto que o pessoal tem? Então, Alexandre, eu estava até semana passada dando aula na UENG e
foi muito complicado, perdi acho que as principais reuniões, as últimas reuniões. Então, estou meio que retornando agora e vendo essa proposta dos artigos. A gente teve um semestre lá na UENG de 2 meses, eles fizeram o semestre inteiro em 2 meses, foi simplesmente uma loucura. Então, infelizmente, eu não consegui acompanhar. Aí é o seguinte, a proposta seria cada membro desenvolver um artigo para a revista? Não necessariamente cada membro, na verdade, a maior parte está fazendo em grupos mesmo. Então, tem vários grupos agregados aí. Tem pelo menos, tem a Bruna que está fazendo, por enquanto, está fazendo sozinha. E aí, inclusive, seria legal de o pessoal dar uma olhada para aderir ali também. Mas tem o Carlos com a Mel e mais um pessoal falando sobre os intersexuais, revisitando lá a resolução do Conselho Federal de Medicina, Luiz, Ariel, eu vou fazer então, eu vou começar também a fazer, vou pensar ainda alguma proposta, talvez dentro daquilo que eu já tinha meio que pesquisado no mestrado, sim, e para trazer discussão. Pois é, beleza. Tá, a ideia de agora é produzir mesmo, mostrar a produção, porque senão a gente fica só lendo, a gente tem que também trazer algumas, e eu acho que já estamos aí com algumas coisas bem legais que já está sendo feita aí, e você tem uma pesquisa muito legal que você fez no mestrado, eu acho que precisa mesmo da divulgação, né, para não ficar só na estante lá guardada, né? Sim. Vou pensar em algum recorte que eu acho interessante e trazer para o grupo para a próxima reunião e já começar também a escrever, te maquiar e tal. Beleza. Henrique, você está com um problema aí na sua câmera, mas você consegue, o áudio, você consegue falar? Consigo sim, Alexandre. Eu conversei com o Lucas, né? O Lucas está no processo agora de mestrado, né? Então eu estou assim, esperando um pouquinho as coisas meio com ele se resolverem, mas a gente tinha conversado depois da reunião, pensando a saúde LGBTI mais voltada, aliás, num recorte étnico-racial, né? Como é que a gente poderia articular essa questão da necropolítica, na questão do racismo institucional, né, sobretudo na perspectiva hospitalar, de acesso à saúde, no que diz respeito à população LGBTI mais negra, né? E aí eu acho que falta aí dentro das nossas discussões, por isso que eu estou esperando um pouquinho ele tentar se resolver desse processo seletivo, para a gente ir pensar, quer dizer, ter pelo menos um estudo de caso, né? Seriam homens gays negros, seriam pessoas trans, travestis negras, né? Porque aí a abordagem é diferente, né? E aí, quando a gente tivesse isso mais ou menos resolvido, aí a gente apresentava para você, e aqui no grupo também, para submeter sugestões, críticas, o que pode ser problematizado, discutido. O que você acha? Nossa, eu acho a ideia super legal. Essa questão de trabalhar essa interseccionalidade, ela é fundamental, né? Os dados do que eu pesquisei sobre isso, especificamente para falar de HIV/AIDS, mostram que eu já vi alguns insights aí sobre isso, que a população negra, obviamente, né, LGBT, ela é afetada de maneira desproporcional frente mesmo aos gays brancos, por exemplo, né? Então, nossa, muito legal. Muito tem um ponto aí de territorialidade, né? Primeiro, de pensar a territorialidade, né, das unidades básicas de saúde, né? Se essas unidades básicas de saúde, por exemplo, no caso de HIV/AIDS, ela tem programas efetivamente de HIV/AIDS, tanto de prevenção quanto de tratamento e de educação, né? E no que isso se conecta, né, efetivamente com o acesso à saúde e, de fato, o racismo institucional, né, que está aliado também à questão geográfica, espacial, a questão econômica, né? Tem vários elementos aí, né? Para um estudo de caso, eu não sei, dentro do que você está trazendo, que eu acho que é a conclusão lá do seu pós-doc, né, que está naquele arquivo que você mandou para a gente, eu não li ainda, mas eu quero dar uma lida. Eu acho que a gente podia pensar em algo, pensar um estudo de caso e pensar dados que são produzidos, né? Porque o que aparece nos dados, né? O que deixa de aparecer nos dados também é um indicador, né? O que aparece deixa de aparecer, né? No caso do PrEP, por exemplo, tem dados do próprio Ministério da Saúde falando do perfil dos que acessam o PrEP,
e ele é branco, é um perfil branco, de classe média, universitária, ou seja, é uma política extremamente importante para a prevenção, né, na ideia lá de prevenção combinada, e ele é acessado por pessoas que já têm acesso a uma série de outros mecanismos, né, seja a travesti negra e tal, ela está fora, e não é que ela é proibida de acessar, mas é porque eu já vi algumas coisas falando, por exemplo, de horário de funcionamento das unidades básicas de saúde, que não combina com o horário que as meninas estão disponíveis para poder ir nesses lugares. Então, assim, tem essas coisas mesmo, de horário de funcionamento, inclusive, que acaba alijando, excluindo as travestis, por exemplo, uma boa parte delas são negras. Eu acho que é um trabalho bem legal de ser levantado, sim. Bom mesmo. Então, bom saber que eu sei e o Lucas estão nessa. Quem mais aí? Marcos e Yasmin, vocês estão inseridos em algum desses que a gente falou até agora? Professor, eu estou com o Luiz. Nós dois estamos... Entendi. Pode falar, Marcos. Inclusive, eu queria compartilhar para ver se, sei lá, tem algum auxílio, alguma coisa assim, uma dúvida minha também, porque nesse nosso texto, eu liguei minha câmera, só que eu não sei se ela vai ligar, está dando problema. Nesse nosso texto, no final, a gente separou uma parte para fazer considerações finais, caminhos percorridos, e aí, inclusive, o moço lá dos dados, que mandou, acho que é Rafael o nome dele, ele pede para a gente fazer... André? Não, Rogério. Isso, Rogério. Ele pede para a gente fazer apontamentos no sentido da nossa análise dos dados, o que a gente pode apontar para melhorar e tal. E aí, dessa análise dos dados, o que deu para a gente perceber é que há subnotificação, né, no registro de ocorrência, sempre vai haver. E uma das nossas hipóteses, inclusive, é porque as delegacias de polícia são espaços inacessíveis, né, para as pessoas mais vulneráveis da sigla LGBT, e porque os delegados de polícia também não aceitaram, não registram como homotransfobia nos boletins de ocorrência, e não aceitam também, não reconhecem a homotransfobia como crime de racismo. E aí eu fiquei em dúvida, o que a gente poderia apontar, se tem alguma coisa que se pode fazer para se a gente está de mãos atadas, se fica por isso mesmo, e eles não Eu acho que vocês podem sugerir a necessidade de sensibilização por parte das autoridades públicas de que é necessário formar, reciclar, fazer cursos de reciclagem aí dos responsáveis pela segurança pública, né? Porque não basta, inclusive, ter a decisão da STF, inclusive porque essa motivação homotransfóbica, ela já consta em boletins de ocorrência em vários estados. Só que se você não tem um direcionamento das próprias autoridades de segurança, da importância disso, de como que isso é fundamental, enfim, eu acho que uma das sugestões que vocês podem colocar é isso mesmo, da necessidade de se desenvolver programas de educação mesmo, com relação aos agentes de segurança, para que eles saibam da importância e da importância do dever deles, na verdade, porque é um poder-dever que eles têm, na verdade, de fazer, respeitar a narrativa dos fatos, né? A narrativa dos fatos é de que se a violência se deu com essa motivação, por que isso não consta, né? Por que consta tão pouco, enfim. Eu acho que essa é uma sugestão que seria interessante para o texto. Entendi. Inclusive, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, já tem 2 portarias, né, que falam para registrar como homofobia, acho que essa é de 2012, e teve uma um pouco mais recente falando que eles têm o dever de registrar como lesbofobia também, se não me engano. E, inclusive, nos relatórios que ele mandou para a gente, eles apontam que o delegado que estava lá, ele não reconhecia como crime de racismo. E aí eu andei procurando, teve um curso de reciclagem desse pessoal, só que eu acho que foi em 2018, e aí era ele. Só que até lá eu procurei no site da Polícia Civil, e a delegacia especializada já mudou de delegada, agora é uma mulher. Mas a gente pode falar sobre isso mesmo. Ontem eu participei eu estava participando, na verdade, de um evento da comissão da OAB daqui de Minas. Eu mandei o link para vocês, e uma das pessoas que falou foi a Maria Eduarda, que ela é uma advogada trans lá do Rio,
e o Henrique talvez conheça, e ela falou, inclusive, na DO26, ela falou por um dos Amit Curi lá na DO26, e ela falou justamente sobre a atuação dela no Rio, que ela trabalha naquela ONG Pela Vida, e que o trabalho dela lá é, inclusive, nesse sentido de ficar acompanhando as pessoas que sofrem violência, levando na delegacia, forçando a barra para que os caras façam constar, porque se você não forçar, se a pessoa chegar lá sem advogado e tal, o delegado não vai fazer constar a motivação homofóbica, transfóbica. Essa palestra de ontem dela está disponível no YouTube, dê uma olhada depois, no canal das comissões da OAB de Minas. Eu deixei o link lá, de qualquer forma, lá no grupo. A fala dela foi muito em cima disso, da experiência dela como advogada do Pela Vida. E aí, não sei, de repente, talvez uma das sugestões seria justamente essa coisa, de que quem deveria fazer esses cursos, inclusive deveria promover esses cursos, deveriam ser ONGs, que já trabalham com a questão. Se vocês, de repente, conseguirem contato com o pessoal do Pela Vida, do Rio, já que é para lá, né, que eu estou pensando, seria bem legal. Eu posso tentar o contato, inclusive, da Maria Eduarda, pegar o WhatsApp dela e tal, eu consigo isso via comissão. Alexandre, eu tenho uma sugestão também, se o Marcos quiser dar uma olhadinha, nas redes sociais da Aliança Nacional LGBTI, né, aqui no Rio, especificamente, eu participei de uma reunião na semana passada, que era uma reunião específica com a rede de segurança pública, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Porque a Aliança está promovendo um estudo, né, sobre violência LGBTfóbica, né, nesse contexto da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, porque tem um estudo que está sendo conduzido pelo... É um pesquisador da FGV que está ligado à Aliança Nacional LGBTI+, o nome dele ele tem o mesmo nome de um cineasta brasileiro dos anos 70, que eu sempre esqueço. É o mesmo, exatamente o mesmo nome. Se você der um Google, você encontra coisas do cineasta e coisas dele. Então, esse pesquisador que está na Aliança, ele está fazendo esse trabalho de mapeamento, né, desses dados, especificamente sobre isso, né? E aí era uma reunião especificamente, que eu pontuei na reunião, falei, olha, é importantíssimo a gente ter esse diálogo com a Polícia Civil e Militar, para que a gente entenda quais são os parâmetros que a Polícia Civil e Militar estão utilizando para aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Porque o que acontece em termos de racismo é justamente caracterizar o crime como injúria racial, né? E a gente não sabe se isso está acontecendo de fato, né? Então, na página da Aliança, deve ter alguma coisa relacionada a isso. Nas mídias, não sei. Legal. Eu tenho, na comissão da OAB daqui de Minas, tem um menino da Aliança, agora pronto, sou péssimo para guardar o nome também. Enfim, ele é um pastor, inclusive, ele daqui de Belo Horizonte, Gregory. Enfim, eu posso perguntar para ele também, de repente ele tem o contato pessoal desse pessoal do Rio, do cineasta. Enfim. Muito bom. Eu acho que a experiência da Maria Eduarda é interessante porque é uma experiência concreta. Ela vai mostrar, obviamente, é uma análise que ela é só qualitativa, ela não é quantitativa, mas ela vai mostrar um pouco da experiência dela, da dificuldade do dia a dia dela nas delegacias e como que o negócio é difícil. Aqui em Minas, se a gente fosse fazer a mesma coisa, é igualmente complicado. Os delegados não fazem, se a gente não tiver com um advogado juntos, os caras não colocam. Simplesmente não colocam. Pois é. E ela é muito boa mesmo. Yasmin, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que eu estava junto com os meninos na questão dos dados no grupo do Luiz. Beleza. E até então tá tudo certo. Sim. Alexandre, esses dados eu não sei que dados são esses, é da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil? Não, um pessoal do Rio, é o Rogério, que teve no congresso nosso de 2018 lá em Ouro Preto, e ele é um grupo ligado a ele lá, eles fizeram uma pesquisa longa sobre dados de boletins de ocorrência e subnotificação de violência transfóbica no Rio. E aí esses dados já passaram por um tratamentozinho, é o Rogério Sganzerla. Não, Henrique, então nós estamos falando da mesma pessoa. Isso, é porque tem um cineasta, Rogério Sganzerla, também, né? Nunca tinha ouvido falar.
essa pessoa, exatamente. Confesso minha ignorância. Não, então é esse. A gente recebeu os dados do Rogério. Sabe? Porque a gente estava fazendo confusão porque ele é da FGV e não da UFRJ. Ele é FGV. E aí ele está nesse projeto da aliança apresentando esses dados, né, para fazer um documento junto com a aliança, entendeu, Marcos? É esse documento que a gente está ajudando a escrever. A gente está participando. Pronto, então eu estava na reunião discutindo isso. O Rogério, eu conversei com o Rogério mandou para a gente os dados, já passaram para o pessoal da sociologia e tal. Tem lá no grupo, João. Eu tenho aqui, professor, no chat. Tá, o link. E aí a ideia é da gente fazer um texto para complementar o relatório, para mostrar, na verdade, uma análise, uma crítica jurídica sobre o porquê, né, dessa subnotificação e tal. Então é isso mesmo, é o Rogério e o Ganzella. Vou dar uma conferida aqui. E aí, João, se você quiser depois dar uma conversada aí com o Luiz, Ariel, Marco, Yasmin, Germana, eles que estão à frente da redação desse texto. Tá, ok. Obrigado, Alexandre. Ok, pessoal, eu acho que por hoje é isso. Então, eu estou extremamente satisfeito aí com o andamento das pesquisas. Eu comecei falando aí o quanto que eu estou cansado, mas é porque eu, além de eu estar à frente da banca de seleção do mestrado desse ano, eu voltei a ser coordenador do programa do mestrado da UFOP, porque, obviamente, eu não tenho dó de mim, né? Mas não tinha muita escolha, não tinha muito jeito, tinha que ser eu mesmo. Então, o negócio tá feio aqui pro meu lado, mas eu vou acompanhando o que vocês estão fazendo, e assim que vocês tiverem prévias aí do texto, podem mandá-lo no grupo, que eu vou ler, vou fazer sugestões que eu achar pertinentes, enfim, tá? Mas eu acho que nós estamos indo caminhos aí muito bons dessas pesquisas que vocês têm apresentado. E depois, se quiserem dar uma olhada no livro que acabou saindo lá da minha pesquisa pós-doutorado, pode ser que ele ajude em algumas coisas que vocês estão discutindo aí nas suas respectivas pesquisas. Inclusive, essa questão da interseccionalidade de pessoas negras e tal, do processo HIV, eu comento isso lá no livro, pouco en passant, mas eu comento isso também, viu, Henrique? Tem alguns dados sobre isso lá. Maravilha, Alexandre, obrigado, tá? Ok, pessoal? Então, vamos ficando por aqui, e aí, então, daqui 2 semanas, voltamos. Daqui 2 semanas vai ser o quê? Dia 25 de novembro. Estamos de volta. Certo? Ok. Beleza. Certo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchauzinho. Boa noite. Boa noite, tá, gente? Tchau, gente. Tchau. Boa noite.